Bora começar? Vai 20, lá. bora lá, né? 20 horas no horário de Brasília. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria, né? Nossa aí do time aí do Comitê Científico da Central Injetáveis. É com muita alegria para mim que estou aqui juntamente com a doutora Jordana para a gente estar apresentando aí mais essa mentoria. Tenho certeza que a gente vai vir com muitos e muitos conteúdos. E antes dela se apresentar, eu só gostaria de convidar a todos vocês que postem, tira foto, publica, marca Central Injetáveis, marca a doutora Jordana, se quiserem me marcar também, pode marcar. A gente está, né, realmente, vamos divulgar aí, espalhar realmente que estamos aqui numa terça-feira à noite, aprendendo um pouco mais, né? São tantos conteúdos bons que nós temos, né, em nossas mentorias, então vamos publicar e realmente convidar os amigos para estarem participando. E também falando, né, um pouquinho aí do nosso comitê científico do Central Injetáveis, nós somos, né, um grupo de farmacêuticos, biomédicos que estamos ali em prol realmente de estar, né, agregando, estudando, trazendo novidades para vocês. Sempre que tem algo novo, a gente coloca lá no grupo da comunidade, justamente, né, para trazer sempre o que há de mais novo no mercado dos injetáveis, sempre realmente desenvolvendo aí, né, novos produtos para vocês, né, e para os pacientes também. Deixando aqui também bem ressaltado sobre a nossa consultoria farmacêutica. É uma consultoria totalmente gratuita, o qual nós farmacêuticos, os biomédicos, a gente sempre quer realmente conhecer um pouco mais, né, da realidade de você, saber qual que é o seu objetivo, quais que são as suas dificuldades, justamente para estarmos, né, auxiliando a você nesse processo de Enéas. injetados, você É? que ainda não começou ou que está começando aí, a gente pode estar realmente agregando, Oi, né, valor para vocês olha aqui nesse momento. Então, se você tem o endereço, depois eu vou deixar aqui no chat o telefone nosso lá da nossa equipe. Pode chamar lá a gente, que a gente vai ter sempre um, um analista para poder atender vocês. E também, de antemão, o nosso congresso, o segundo maior congresso, está por vir, vai ser dia 20 e dia 21 de julho, vai acontecer no Centro de Convenções Frecaneca, aí em São Paulo. E vai ser o maior prazer receber vocês. No finalzinho, eu vou colocar o QR Code já para vocês fazerem a inscrição. É muito interessante. Nós temos aí mais de 20 profissionais renomados que trarão conteúdos aí de ponta, com grandes realmente, baseado em artigo científico para vocês. Então, vai ser muito bacana. Então, no finalzinho, fique ligado que no finalzinho eu vou colocar o nosso QR Code lá para vocês fazerem o cadastro. E então, né, hoje a nossa mentoria com a doutora Jordana, essa profissional exemplar que vive o que fala, né? Vamos estar falando aí sobre qualidade de vida, sobre ganho de massa, que é, né, ela é um exemplo para nós, viu, pessoal? Então vamos aprender um pouquinho com ela. Boa noite, doutora Jordana. Se apresente, esteja aí à vontade para dar a sua aula. Obrigada, Marisângela. Obrigada, Tamires, também, que me convidaram para dar essa aula hoje à noite, aqui junto com vocês, colegas médicos, né, e de outras especialidades, eventualmente também que participam aqui, para entender um pouquinho mais de terapias injetáveis, no auxílio da performance. Principalmente a gente vai falar sobre isso, nessa aula de hoje, para aumentar nossa performance mental, física e sexual. E também, já que pela física aí alguns buscam a gente bastante, né, procurando mais estética, hipertrofia, definição, especialmente na minha área, que eu trabalho com medicina esportiva, né? Então, eu fiz ortopedia de formação e depois pós-graduação de medicina esportiva. Comecei nessa área aí faz uns 5 anos, né?
primeiros anos da medicina ali, de 2011 em diante, eu atuei na ortopedia, gostava sempre muito da músculo esquelética, joguei vôlei, corro até hoje, né? Vou para uma maratona esse ano e realmente vivo muito o que eu pratico, gosto, brinco que eu trabalho com o meu hobby, né? Eu já gostava de operar, de fazer a parte da ortopedia e traumatologia, justamente eu escolhi essa área pelo gosto da osteomuscular e acabei indo para medicina esportiva, a parte mais clínica mesmo, mais pela prevenção, pela busca de qualidade de vida que os pacientes vêm tendo, né, com o passar dos anos, eles têm essa visão de que eles têm esse entendimento já de que a gente vai viver até os 100 anos, né, os pacientes já perceberam isso, especialmente ali quando eu pivotei para a área da medicina esportiva, que foi no momento do Covid, ali 2019 para 2020. Então, quando o consultório realmente voltou a abrir, né, na época de 2020, ali para atender esse tipo de paciente, todos estavam realmente sedentos aí para uma busca de melhor de qualidade de vida, porque entenderam que eventualmente pode acontecer tragédias aí, né, seja por parte de saúde, por outros motivos, que vai encurtar nossa vida e eles pensam, né, que vale a pena investir na sua saúde, né, prevenindo as doenças, então, né, em vez de tratá-las depois. E aí é o que mais acabei fazendo, adentrei nas terapias injetáveis e terapias hormonais com pellets, né, com implantes hormonais e não absorvíveis e não absorvíveis, e terapias injetáveis, justamente porque ambos contemplam aí uma via sistêmica de atuação no paciente e uma forma rápida, cômoda, né, vantajosa, por N motivos que eu vou já introduzir a aula falando sobre isso. Então, a minha história, junto com tudo que eu falo aqui para vocês hoje, faz sentido. Eu realmente, como a Marisângela falou, eu pratico na minha vida pessoal e profissional exatamente o que eu vou falar aqui para vocês, e por isso fiquem abertos aí para perguntas realmente sobre doses. A gente está aqui para realmente falar detalhes, tá? A gente não pode falar tanto nisso na internet. Eu passo todo dia conteúdo no meu Instagram, podem me seguir, o doutora Jordana Sherry. Falo sobre terapias injetáveis, falo sobre terapias hormonais, reposição, enfim. Mas algumas coisas a gente não consegue falar na rede social realmente abertamente, porque tem pacientes, né? Tem limites aí do CFM, tem doses e implicações individuais que não tem como fazer adentrar tão profundo ali, né, no conteúdo do Instagram, do YouTube, enfim. Mas aqui para colegas médicos, assim como dos meus cursos, tenho mentoria, dou mentoria para colegas médicos, também tem ali no meu Instagram o acesso para as minhas mentorias, quem tiver interesse também, né, mentorias para terapias injetáveis, terapias hormonais e também gestão de consultório. Fiquem à vontade para me mandar mensagem depois, porque ali tem no direct, não só no direct, mas também tem no link da minha bio, tem o meu acesso pessoal, tá? Para o meu WhatsApp Business. Então, quem quiser falar comigo depois pode mandar, fique à vontade, eu vou responder. Sou eu que respondo todas as mensagens, tá? E a gente vai falar nessa aula hoje voltado justamente para uma melhora da qualidade de vida e busca de rendimento e performance, porque os pacientes, eles vêm buscando cada vez mais esse tipo de terapia, eles entendem, né? Existe já essa informação cada vez mais na internet, apesar de não ser uma terapia nova, já existe há muitos anos. Ela está sendo entendida mais pelos pacientes e a gente brinca que quem ainda não trabalha com terapias sistêmicas, o médico que ainda não trabalha com terapias sistêmicas está ficando para trás, tá? Porque só passar receita, só ser mais do mesmo, acaba que quando precisa, quando necessário, quando não tem outra alternativa, ok. Mas o paciente já está buscando a gente por motivos de comodidade, vantagem do uso, e sabendo que existe soroterapia intramuscular, formas sistêmicas mais rápidas, mais cômodas, vantajosas e seguras, eles mesmos querem, e uma vez que o médico não tem esse entendimento, ele acaba sendo trocado por outro colega médico, né? Então, a gente não pode negar o jogo que está sendo jogado já pelo paciente. Então, o colega médico que julga a terapia injetável, ou é por falta de conhecimento, ou é porque está na sua zona de conforto e está com inveja do colega médico que já está vingando nessa área, já está entendendo como tratar melhor o seu paciente, entregar o que ele está te pedindo, entregar o que ele precisa, o que ele quer, o que ele deseja para sanar a sua dor e seu desejo, né?
e da melhor maneira possível, jogando o jogo do ganha-ganha. O paciente ganha em resultado, em comodidade, nas vantagens do método, e a gente também ganha em comodidade, em vantagem de tratamento do paciente, em resultados que eles vão apresentar, em recorrência aqui dentro do nosso consultório, e em retroindicações, porque uma vez que eles são felizes com o resultado, eles mandam outros pacientes para a gente, né? E também, sim, dinheiro, porque médico tem uma mentalidade escassa, né? A gente foi criado num mundo que a gente não pode ganhar dinheiro, que é pecado, que a gente tem que trabalhar de graça. Então acaba que essa terapia por alguns é vista como charlatanismo, porque justamente julgam porque a gente cobra. Mas lembrem que médico, tô falando mais da classe médica aqui, independente se tem outras especialidades junto, mas a gente tem mania, a gente tem tranquilidade em entregar dinheiro para a farmácia de prescrição de manipulado, a gente tem facilidade de entregar dinheiro para uma farmácia de uso de medicamentos regulares, mas a gente não tem facilidade de cobrar esse mesmo valor que poderia estar passando uma receitinha de vitamina D para o paciente. Esse mesmo valor a gente não consegue, está bloqueado na nossa cabeça de entrar no nosso bolso, porque parece que a gente está roubando, que a gente está fazendo um mal para o paciente, né? Então, devido à mentalidade escassa de alguns médicos, a gente acaba fazendo um consultório mais do mesmo, não sendo feliz, porque depois de um tempo a gente percebe que a conta não fecha, o paciente está tendo resultado, a gente não está tendo resultado, liberdade financeira, geográfica de tempo com a nossa família, a gente só está trabalhando, trabalhando, vendendo nossa hora, atendendo volume de paciente e sem conseguir nos posicionar de acordo com que a gente aumente nossa autoridade, que a gente aumente nossa percepção de valor, o paciente passe a nos valorizar e realmente nos buscar por uma terapia diferenciada, por uma experiência diferenciada, né? E como eu falei, esse paciente ele está sim querendo esse tipo de terapia, ele está querendo pagar por esse tipo de terapia e quem ainda não trabalha com isso tá defasado, tá sendo trocado. E aí, quando a gente é trocado, a gente olha pro colega médico, olha o Instagram do outro, julga e fica vendo a vida alheia, infeliz conosco e julgando, tendo inveja do outro, denunciando. Quem tem tempo para denunciar colegas médicos é porque não tem paciente dentro do consultório, não tem o que fazer, né? Pura E verdade. isso é uma realidade hoje no Brasil, tá? Então, o panorama que eu trouxe aqui para vocês é do mundo, do Brasil e do paciente. Um paralelo do porquê que nós, quem ainda não está, devemos começar a fazer e quem já está, como acelerar o processo e investir no paciente, investir nesse tipo de terapia e como ofertar essa esteira de produtos aí de modo recorrente. Todas as vezes que o paciente chega no nosso consultório, a gente sempre vai ter o que passar para ele com relação às terapias injetáveis, tá? Existem, por quê? Porque existem diversos ativos, medicamentos, vitaminas, minerais, hormônios através das terapias injetáveis. Então, assim, se hoje eu sano o problema do paciente com relação a uma vitamina D, uma B12 e um ferro, na recorrência, pode ser que daqui a 2, 3 meses ele não precise, ele não é bariátrico, ele não está ainda precisando suplementar novamente, porém, ele vai ter outras queixas de indisposição, cansaço, intestino, queda capilar, pele, gordura, retenção, todas essas podem ser sanadas com terapias injetáveis. Então, se a gente não tem o entendimento médico dos ativos e do que a gente pode fazer pelo nosso paciente através desses ativos, a gente acaba não indicando, a gente acaba se perdendo, né? Passando uma receitinha, ou às vezes nem tratando o paciente, porque a gente não tem esse entendimento. Então, tem que estudar, tem várias aulas aqui importantes que vocês podem e devem participar de todas para terem conhecimento desses ativos injetáveis, e aí sim, a cada consulta ativar isso na cabeça de vocês e saber como ofertar. Isso eu explico também tudo na minha mentoria, de como a cada consulta saber o que ofertar, como ofertar, para sempre ter venda. Tá? O paciente, ele quer isso. Inconscientemente, ele está voltando para vocês porque ele quer uma nova tratativa. E se vocês falarem que não tem mais o que fazer, já fizemos todos os protocolos, acabou alta, ele vai te trocar. Porque não existe alta. Existe o paciente estar junto contigo o tempo inteiro, tu vai aumentar esse LTV dele, o Lifetime Value. Quanto tempo o paciente vai estar junto contigo? É tu que decide. Porque é tu que vai saber ofertar na hora certa o que o tratamento correto para cada consulta. Para cada consulta varia. A dor e o desejo do paciente a cada consulta é diferente, tá? A gente tem que saber extrair isso e saber performar nessa venda, tá? E porque tem muitos mitos, preconceitos, realmente o médico que trabalha com isso é julgado, porém é julgado por quem está na zona de conforto. Lembre-se disso, tá? Porque desconhece a terapia. Os pacientes não te julgam. Os pacientes, eles estão querendo isso de ti. Não é paciente que te julga, é colega médico, tá? Então não tenha medo, realmente comece, se ainda não começou,
e invista muito se já está dentro desse tipo de terapia. Lembrando que essa terapia a gente traz ela sempre, né, como um lembrete. Eu falo assim, não, muitas vezes. Alguns passam de charlatão, por quê? Porque eles querem só tratar o paciente com somente terapias injetáveis, às vezes vitaminas e minerais, e pregam que isso aí vai resolver todos os problemas. Não, eventualmente a gente vai ter que passar medicamento de farmácia, não tem problema. Existe necessidade de tratativa de medicamentos regulares, medicamentos manipulados, existe, ou associação com hormônios, pellets, implantes hormonais, enfim. Agora, não estou dizendo que tudo é terapia injetável, agora estou dizendo que tudo que nós podemos passar para o paciente, a maioria que a gente está passando por receita, a gente deveria ou poderia estar passando pela via injetável, tá? Então, uma terapia adjuvante, assim como a gente prescreve outros itens pela farmácia, a gente pode começar a passar a usar isso através dos injetáveis. E lembrando que cada Ah, paciente é único, né, doutora Jordana? Muitas das essa é, vezes às vezes é chamado de charlatanismo porque um profissional ele quer tratar todos os pacientes da forma igual. E não é, cada um tem a sua especialidade, né? Cada um tem ali a sua patologia, tem que ser analisado o indivíduo e não o protocolo. exatamente. A gente não gosta de falar sobre protocolo, né? Existe terapias injetáveis e cada paciente, né, tem ali a sua necessidade. Necessidade que a gente avalia através da consulta, através dos sintomas, Isso, queixas, né, anamnese do isso. paciente e através dos exames médicos, laboratoriais básicos, né, que a gente já entende quais vitaminas, minerais está defasado, alterações hormonais, enfim, marcadores inflamatórios. E o que a Marisângela acabou de falar é o que eu acabei de trazer aqui nesse slide para vocês. Por que aqui no Brasil é diferente do resto do mundo? Porque no resto do mundo, se fosse trazer essa realidade aqui para o Brasil, de fato, ia ser mais julgada ainda do que já é, tá? Porque o julgamento sobre charlatanismo é que sim, como a Marisângela falou, é que alguns entendem que existe soroterapia da beleza ou da imunidade que fica igual para todo mundo. Não é verdade, dentro do meu consultório não é igual para todo mundo. Pode ser que exista por aí, como por exemplo existe em Dubai, nos Estados Unidos, em lounges e shoppings, as pessoas elas acessam sem precisar ter a necessidade de contato médico. Uma enfermeira aplica, eles escolhem num cardápio por US$ 2.500 um soro da imunidade. É esse o valor lá, tá? E vocês estão com medo de cobrar, equivale a R$ 10.000. Vocês estão com medo de cobrar aqui, porque, claro, a gente está trazendo para nossa realidade. Não estou dizendo que tem que cobrar R$ 10.000 o mesmo soro que eles estão cobrando lá. Só que eu estou dizendo que o soro é muito valorizado, a soroterapia é muito valorizada no mundo inteiro, e inclusive no Brasil. E sim, tem gente que cobra isso e tá tudo bem, porque a precificação ela vai de acordo não só com os ativos, com o soro e com a margem de lucro líquido que tu julga que para ti é interessante. Existe um custo do negócio, existe uma necessidade de fazer cálculo acerca disso. Então, realmente, o preço que eu cobro com o soro da imunidade, com os mesmos ativos que a Marisângela vai cobrar na região dela, pode ser diferente, né? Deve ser diferente porque tem outros custos inclusos, né, que diferencia de um lugar para o outro. Então, não deve ser julgado isso, deve ser levado em conta tudo isso. Só que o médico não entende de gestão, o médico não entende de precificação de valores e acaba julgando os outros colegas, tá? E realmente existe um mito acerca da soroterapia porque acha-se que é igual para todo mundo. E não, justamente a terapia injetável, por a gente ter acesso a cada ampola separadamente, fazer uma anamnese do paciente, entender o que ele precisa a cada momento é diferente de um para o outro, das doses, as necessidades, é individualizado, é mais uma vantagem do modo como a gente vai vender esse tipo de terapia. É personalizado, é individualizado. A cada nova consulta, a gente precisa entender a sua necessidade. Pode fazer uma sequência de soros, mas a gente tem que te ver de novo em consulta, tem que falar para o paciente, para entender o que melhorou, o que não melhorou, para aí sim fazer uma nova prescrição. É como se fosse fazer uma prescrição de uma receita, só que está sendo dentro do seu consultório, tá? Então, no mundo inteiro, é uma terapêutica bem estabelecida, baseada em inúmeras evidências. Em 1970, começaram os estudos nos Estados Unidos acerca das terapias injetáveis, né, com o Myers testando ativos para melhora da imunidade, né, vitaminas nos pacientes, e dali por diante viu-se a melhora deles de performance mental, cognição, imunidade, memória, e aí foram crescendo pesquisas com relação a isso e fazendo outros ativos que já existiam em outras vias de administração, via oral, por exemplo, na forma injetável, tá? Então, existem diversas normas de segurança e estudos de segurança com relação a esses ativos no mundo inteiro, e no mundo, diferente do Brasil, não é de exclusividade médica. E eu acho que isso justamente é um ponto positivo para o Brasil, que há uma necessidade de supervisão médica.
há uma necessidade de uma enfermeira ou uma biomédica estando com contato com o paciente para a gente entender. Primeiro, tem que passar em consulta, entender personalizadamente, individualidade, com individualidade de cada um, o que cada um precisa, né? Então, a obrigatoriedade de passar em consulta é ótima para nós médicos. Só nós temos o controle de compra desses ativos pelos fornecedores. Então, o paciente não consegue comprar dos fornecedores se dizer o quanto que vai aplicar, ele não consegue ver o preço. A gente precifica de acordo com, como eu falei, não só o custo do produto com relação à nossa realidade, com relação ao nosso custo de negócio, com relação ao quanto eu demorei e me valorizei até estar aqui dando aula para vocês, quantas pós-graduação, quantas graduações, quantas faculdades, quantos cursos, quantas noites não dormidas, entende? Então, a gente esquece de se precificar. E a gente se desvaloriza na frente do paciente. E o paciente pressuposiciona. O paciente, inclusive, inconscientemente, ele não vai entender se um sorinho está R$ 200 de imunidade num lugar e o outro está 800. Inconscientemente, ele mesmo julga, às vezes, que tem pacientes que escolhem a cadeira do preço, do custo-benefício, e outros que escolhem a cadeira da diferenciação. Realmente, se tu vai fazer uma avaliação, se o mesmo produto custar tão assim diferente de um lugar para o outro, sendo realmente o mesmo produto, o próprio paciente desconfia e ele às vezes acha que é charlatanismo, que é picaretagem, o que está cobrando barato. E olha só que loucura, na nossa cabeça tem pessoas colegas médicos que têm medo de cobrar caro, cobrar alto, né? E justamente o paciente, às vezes, ele está sujeito a pagar um valor que ele é condizente com o que ele acha que é mais de confiança do que um preço muito baixo, tá? E fora que o preço muito baixo, às vezes, realmente não está pagando as contas. Então, a precificação tem que ser muito bem avaliada e levada em conta em todos os ativos, porque não é de se julgar diferente para cada consultório, tá? No Brasil, apesar de a gente precisar, né, que o paciente passe por supervisão médica, enfermagem para aplicação do soro do intramuscular, as equipes ainda são um pouco, às vezes, mal treinadas, né? Às vezes os médicos são mal preparados, não conhecem sobre as terapêuticas, e aí sim começam a fazer mais do mesmo, protocolos iguais para todo mundo, né? Querem só ganhar o dinheiro, querem só fazer a terapia para ganhar dinheiro, e aí começam a fazer protocolos reproduzidos igual para todo mundo. Primeiro, que não dá resultado. Segundo, que as pessoas se comunicam, falam que foi feito de uma para outra, quando as pessoas se indicam. E aí acaba que fica aí sim um charlatanismo, né? Se todo mundo ganhar um soro igual, não vai fazer o menor sentido. Se tu prega que é individualizado, que é para ser uma terapia diferenciada, depois acaba realmente tu, médico, que faz de maneira errada, caindo na picaretagem, tá? Os médicos que estudam, atuam de maneira correta, individualizada, realmente se destacam nesse mercado. E a busca crescente, então, pelos pacientes é o que nos leva a ter que buscar mais entendimento, estudo, se especializar nessa área, porque o paciente já entendeu que, através dessa técnica, há uma comodidade, uma vantagem do método sistêmico, de um dia para o outro já há uma melhora com alguns ativos. A busca de bem-estar, de qualidade de vida é crescente, o paciente já entendeu que vai viver até 100 anos. Ele está muito mais focando agora na prevenção, na performance, do que na tratativa de doenças, tá? Ele entende o porquê que deve ser feita essa administração de fármacos através da via sistêmica, porque muitas vezes ele está com o intestino, todo mundo hoje, mais de 80% das pessoas, especialmente pós-Covid, está com ansiedade, depressão, problemas de sono, problemas de intestino preso, acima do peso, sobrepeso, obesidade, só está crescendo o número de obesos e sobrepeso. E isso interfere diretamente na absorção dos fármacos pela via oral, pela absorção de vitaminas e minerais através da alça intestinal, para as pessoas que estão com marcadores inflamatórios altos, com sobrepeso e obesidade. Então, entende que quanto mais pessoas hoje tentam o emagrecimento e a performance, porém, também há mais e mais, a demanda é crescente de pessoas que estão aumentando sobrepeso e obesidade. E por isso que esse mercado, que por mais que pareça saturado, nunca vai estar saturado. As pessoas, às vezes, os pacientes, eles estão com problemas de distúrbios mentais, intestinais, de ansiedade, sono, sistêmicos, e não vai parar, só vai piorar. Então, por mais que pareça saturado, não está. Não está, porque existe paciente para todo mundo. Não existe concorrência nessa área. Existe quanto mais médicos fizerem essa tratativa com o paciente, mais vai se passar na internet informações positivas acerca da técnica, acerca do método. Pacientes vão entender mais, vão confiar mais, vão se comunicar melhor com o seu médico e vão querer mais esse tipo de terapia, tá? E é uma terapia que não é assim, às vezes, para um tiro único.
Não, pacientes doentes crônicos vão usar para o resto da vida. Ou mesmo pessoas que não estão doentes, elas entenderam o benefício para alguns ativos que utilizaram, querem repetir. Então não tem fim o uso da terapia injetável, assim como se tu fosse tomar um comprimido para qualquer outro motivo. Tu pode fazer terapia injetável para sempre, tá? Para diversos motivos. Então, o paciente, eles estão cada vez mais exigentes, eles estão buscando uma terapia mais individualizada, e é justamente através dessa técnica aí de sistêmica, né, que a gente pode oferecer isso para eles, tá? E a gente também tem que se perguntar, como eu falei, acerca da precificação. Quanto vale a minha hora? Se eu só chegar aqui no consultório, começar a baixar a cabeça, atender um monte de paciente por hora e passar um monte de receita, olha, eu vou estar exercendo a medicina, mas de fato eu estou entregando o resultado para o meu paciente, eu estou conseguindo ouvir a queixa dele, eu estou conseguindo fazer uma consulta que presta? Não, né? A gente está fazendo uma de conta que a gente está fazendo medicina, porque a gente fala que está tendo um monte de paciente, em volume, ego, parece bonito, só que está cansado, estafado, não tem tempo para família, não tem tempo para si, não tem tempo para pensar, não tem tempo para dormir, está sempre ansioso, cansado, vê que está enxugando o gelo e simplesmente fica infeliz. Ao invés de a gente pensar como posso exercer a medicina da melhor maneira possível, trazendo o que é melhor para mim e para o meu paciente, e inclusive sim rentabilizando, porque esse é um dos motivos que a gente busca fazer algo também melhor para o nosso paciente e para nossa qualidade de vida também ficar melhor, né? Para a gente conseguir ter mais liberdade de tempo com a nossa família, viagens. E para isso, sim, a gente precisa ganhar dinheiro. Ué, quando o pedreiro constrói um muro, não ganha dinheiro? Um chaveiro vem aqui e me tranca a porta, não ganha dinheiro. Agora, médico não pode ganhar, né? Então, destravem essa mentalidade e saibam como exercer a medicina com qualidade, no qual o paciente ganha muito em resultado, vocês melhoram muito a qualidade de vida e vocês também ganham dinheiro. E através da terapia injetável é uma das possibilidades, sim. Vocês agregam valor, vocês aumentam o ticket médio de vocês, além da consulta, porque só ganhar o valor da consulta mal paga as contas. Então, como fazer algo, procedimento, né, que o paciente vai ter um resultado e a gente também vai, né? A terapia é uma delas, tá? Então, um médico que não oferece ainda esse trabalho, ele realmente ele está sendo trocado por outros, e esse é o panorama atual do mundo, do Brasil, e não vai piorar, só vai melhorar esse panorama, né? Para nós médicos que já estamos atuando nessa área, tá? Então, quem não tá, não pense assim, nossa, eu já tô para trás, meu Deus, agora se eu entrar, eu vou ficar no limbo, porque muitas pessoas já estão fazendo, então acho que não é para mim. É e é para ontem, e vai ser a qualquer momento que tu entrar, tá? Busca se especializar e faz da melhor maneira possível. Vai fazendo intramuscular, vitaminas e minerais, dá tempo de estudar sobre protocolos mais rebuscados, mais complexos, sobre emagrecimento, performance, e quando vê já está fazendo tudo como qualquer um que já começou. Todo mundo começou do zero, né? E foi avançando aí na medicina com relação a isso, tá? E aí a gente consegue manter o paciente também dentro do nosso consultório com qualidade, fazendo uma recorrência em consultas, a gente sempre tendo o que ofertar, porque o paciente ele sempre vai precisar desses injetáveis para diversos motivos, reposição de vitaminas, minerais, performance mental, física, sexual, e toda vez a gente vai ter o que ofertar. A vantagem dos injetáveis com relação às outras vias de administração, eles têm maior absorção, tá? A absorção sistêmica não tem uma limitação de absorção, por exemplo, via gastrointestinal, né, hepática, tópica. Então, ele não evapora que nem um gel, ele não permeia parcialmente porque tem uma barreira da pele, ele não faz uma conversão porque tem uma enzima na pele, ele não faz uma primeira passagem hepática, então ele não ativa a cascata de coagulação, citocromo P450, ele não tem uma desabsorção. Quem tem intestino preso, ou quem está inflamado, ou quem está acima do peso, tem uma desabsorção ou não absorção gastrointestinal. Então, assim, quem fez bariátrica não pode nem usar o via oral para alguns ativos, não faz o menor sentido porque não vai absorver. Então, as vantagens dos injetáveis são inúmeras para todos os pacientes, sejam eles com patologias ou pacientes normais sem patologias, tá? Porque vai haver maior absorção por não ter outra limitação, né, de adentrar no capilar imediata. A ação é rápida, de 5 a 30 minutos, de maneira geral, tá? Os 5 minutos, a gente fala assim, o endovenoso é um pouco mais rápido do que o intramuscular, todos vão capilarizar semelhantemente, mas a curva de atenuação do intramuscular é um pouquinho mais lenta, dá cerca de 30 minutos, não faz um pico tão grande que nem no endovenoso. Então tem as suas vantagens e desvantagens, né? Com relação aos endovenosos, como faz um pico de ação, é mais rápido, mas faz um pico de ação, o mesmo ativo que a gente bota no endovenoso muitas vezes pode causar um colateralzinho que no intramuscular não causaria, tá? Então essas nuances, assim, a gente até pode falar em outras aulas sobre isso, da via de administração, ou quem quiser depois abrir para perguntas que quer entender mais sobre isso que eu acabei de falar. Seria quase que uma aula só para falar dessa farmacodinâmica aí, né? Mas eu acredito que já tenham falado bastante nas outras aulas.
uma ação mais rápida, então, né, do que as demais vias, que é via oral ou via tópica. É seguro, tem diversos estudos respaldando o uso desse tipo de terapia, tá? Não é que assim a gente está inventando botar uma vitamina C pelo soro. Não, né, gente? Já existe respaldo científico há muitos anos nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Que são os lugares que a gente mais usa, tá sendo usado no mundo inteiro. A gente não utiliza no paciente sem ter tido estudos. Como é que vai ter um fármaco na minha mão, uma ampola esterilizada de uma vitamina? Quem liberou isso? É óbvio que é liberado pela Anvisa, é óbvio que é respaldado, é óbvio que tem segurança. É só como a gente vai usar, a gente tem que saber usar. Nós médicos temos que estudar como saber usar esses protocolos, para quem, em qual quantidade, quais as doses, qual a recorrência, para daí sim ter a segurança no paciente, tá? Mas já está descrito a segurança do método, da teoria, e você só falta vocês estudar para botar na prática, tá? É cômodo para nós e para o paciente. Principalmente para o paciente, tá? Por quê? Ele adere mais. Aquele paciente que vai envelhecendo, tem 20 cápsulas para usar, tem azia, tem má digestão, tem intestino preso, ele fica injuriado tomando um monte de medicamento, esquece, tá? Perde memória e também, assim, às vezes não só porque tem perda de memória, é senil, mas é porque realmente esquece, às vezes, de usar. Todo santo dia usa e parece recorrente, né? Simples, botar sempre lá na frente, mas uma hora vai viajar, ou saiu mais tarde de casa, ou saiu mais cedo, aconteceu alguma coisa. Então, assim, a eficácia, ela está atrelada ao uso contínuo a não esquecimento. E uma vez que tu, médico, tenha certeza de que está entrando fármaco no teu paciente dentro do teu consultório, tu tem certeza que ele utilizou por aquele período, né? Tu não vai titubear, vai saber se o paciente usou ou não. Às vezes ele não está emagrecendo, por quê? Porque ele está deixando na mão dele o poder de se emagrecer. O remédio que ele deve estar usando ou tomando, se aplicando, está na mão dele. O paciente quer ser emagrecido, ele não quer emagrecer, ele não quer parar de comer. Aí depois tu não sabe por que teu paciente está parando de comer. Por quê? Porque a via de administração que tu escolheu foi uma via que está na mão dele. Faz parte do tratamento, tu, médico, se assegurar de que está sendo feito. Tirar o máximo possível da mão do paciente, né? Por quê? Porque a cabeça dele vai bloquear, ele vai se boicotar, ele não quer fazer inconscientemente o tratamento, ele vai até dizer às vezes que tá fazendo, que nem ele fala que a gente tá comendo, doutor, eu não tô comendo, e tá lá obeso. A mesma coisa que ele fala, tô usando remédio, não tá usando, entendeu? Aí tu vai estar brigando com o paciente, não tá tendo resultado, ele vai falar que tu tá sendo problema, e aí? Porque então não faz no teu consultório para ter a certeza que está sendo aplicado e ele realmente vai ter resultado de emagrecimento, né? Comparado com que alguns não têm e é por falta de aderência, falta de comprometimento na tomada do medicamento, tá? E, como a gente falou, eu e a Marisângela agora há pouco, que por ser uma terapia totalmente personalizada, individualizada, que a gente avalia no nosso consultório exatamente o que ele precisa, a gente consegue passar com precisão naquele dia o que ele precisa. E isso torna isso realmente diferenciado de um outro amigo dele que vai ser indicado, porque teve o paciente que teve resultado, indicou um amigo dele, e também vai vir, ele não vai usar a mesma coisa. E se usar, muitas vezes pode ser em doses diferentes, os mesmos ativos em doses diferentes, tá? Isso torna realmente individualizado e também o preço para cada um é individualizado, é diferente devido às doses que a gente está aplicando, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente escolher qual é o melhor método de tratamento, qual é a melhor via de administração do nosso paciente. Se ele é demente, se ele é senil, se ele depende de empregada, de babá, de cuidadora, de familiar, se ele vai tomar a cápsula ou não, se ele tem falha na deglutição, se ele tem falha na absorção gastrointestinal. Gente, tudo isso já invalida passar receita das outras vias de administração. Não tem como. Tem netinho em casa, tem filho em casa, não pode passar via tópica de gel de testosterona. Só que é o que eu mais vejo por aí. Médicos passando gelzinho, é só um gelzinho de testosterona para as mulheres e para os homens. E esquecem de perguntar se tem criança em casa. Criança, eu digo assim, até adolescente, até quase adulto, porque qualquer encostar, e não existe não encostar, mas eu vou botar proteger roupa, não vai encostar. Tem depósito na pele, os estudos já estão provando, faz depósito na pele por dias, meses, e qualquer contato com o filho, neto, viriliza, acelera a puberdade. Só que vocês, médicos, não sabendo dessas questões ou não estudando, acabam negligenciando o tratamento e expondo pacientes a risco, crianças a risco. Então, o que é para ser em gelzinho inofensivo é onde mais tem erro, onde o paciente mais tem colateral. Converte da enzima 5-alfa-redutase para DHT na pele, a paciente cai cabelo, tem oleosidade de pele, pelo no rosto, espinha. Por quê? Porque o médico errou na forma terapêutica.
Verdade, Entende nós como o médico faz, é necessário o médico entender das farmacoterapêuticas, das vias de oral, sistêmica, tópica, para entender qual é o melhor método. Esquece a via financeira. Se o financeiro não tivesse envolvido, vocês médicos têm que entender qual é a melhor via para o teu paciente. Se ele vai depois conseguir pagar ou não uma terapia hormonal com implantes ou uma terapia sistêmica com soro, é outra questão. O fim da linha é o financeiro. Antes disso, a decisão é qual é a melhor via para o meu paciente. Ele vai utilizar? Vai ser eficaz? Vai de fato tratar ele? Qual vai tratar ele? A maioria das vezes é sistêmica. E vocês não estão pensando nisso na indicação, tá? E aí, as complicações das vias, como pode acontecer com qualquer outra, tá? Que eu acabei de citar algumas do gel, via hepática, a mesma coisa, via gastrointestinal, pode acontecer, só que vai depender muito mais do médico e da técnica de enfermagem. Ou seja, a gente consegue minimizar isso, né? Porque a gente treina, a gente estuda, né? Então, a via de aplicação, às vezes extravasa do intramuscular, fez muito superficial, ficou no subcutâneo, realmente vai fazer um derramamento no subcutâneo, vai ficar inchado, vai ficar vermelho, às vezes pode formar bolhas, às vezes pode fazer um abscesso. Claro que isso é muito raro, mas depende da nossa do treinamento de equipe, tá? Isso vai ser minimizado a cada vez que a gente está melhor qualificado. Técnicas de aplicação, então, errada, velocidade, volume, local, tem que ter um limite, né, de aquoso, oleoso, essas farmacodinâmicas tem uma aula só sobre isso, na verdade, né, então 5 ml por glúteo de aquoso, no máximo 2 ml, estourando 3 ml do oleoso, tá, tem que ser diferentes glúteos, não pode aplicar na mesma seringa, pH em ordem crescente e decrescente de aspiração, N coisas a serem estudadas aí, que a gente pode falar em outra aula, tá, sobre essa farmacodinâmica, e vamos focar mais realmente aí na estrutura dos protocolos para performance hoje. Então, erros na mistura de conforme pH, flebite, que é onde vai pegar o endovenoso, e subcutâneo abscesso, quando for fazendo intramuscular, são os mais comuns de tipo de complicação, tá? E quais são os ativos que a gente mais utiliza para performance e hipertrofia? Então, é lógico que todo mundo só pensa assim, hormônio, tá? Não, só que antes de hormônio, a gente tem um monte de coisa para tratar o paciente, e o fim de linha é regular o hormônio. Precisa, vai salvar ele muitas vezes, né? Mas a gente precisa entender que a testosterona performa no cérebro assim como um ferro e uma vitamina do complexo B e B12. Ela traz produção de neurotransmissor, elas trazem produção de neurotransmissor, efeito nootrópico, fica mais com foco, memória, rendimento mental. Então, às vezes, a pessoa, o médico, está só preocupado em fazer uma reposição hormonal, que eu sei que já vai, eu brinco, dar hormônio, dar testosterona para uma pedra, ela vai sair andando, é maravilhoso, transforma a pessoa. Só que aí a gente vai, às vezes, paradoxalmente, vai estar tratando um paciente com testosterona e o paciente vai ainda estar um pouco com baixo rendimento e cansado. Mulheres que sangram mensalmente, grande volume menstrual, não tem tempo para repor o seu ferro e sua ferritina, né? Massas, glóbulo vermelho ali e ferro vai perdendo, não tem tempo para repor, tá sempre cansada. Aí fica lá, dando Venvance para a criatura, fica lá dando um monte de remédio nootrópico e esquece de repor o ferro. O ferro que dá indisposição para ela, né? Dá um aspecto de anêmica. Às vezes está anêmica, inclusive, a hemoglobina tão baixa que está anêmica. Então, a gente tem que ter esses cuidados, tratar o paciente, repor ferro, vitaminas, minerais, parte hormonal, e aí depois a gente vê se compete ao paciente realmente uma performance além disso, dar remédios para ele. Efeitos nootrópicos através de remédio, tá? Porque as pessoas estão invertendo. Hoje é a era da Ritalina do Venvance, antes de fazer uma reposição de complexo B, B12 e ferro. Aí não faz sentido, tá? Então, a performance ela já começa aí, em vitaminas e minerais, tá? E, claro, como eu acabei de citar, né, a gente tem que, antes de falar das vitaminas e minerais e todos os outros, a gente tem que fazer essa avaliação do paciente, né, entender se ele está indisposto, cansado, fadigado, com sonolência depois do almoço, com baixo rendimento mental, físico, sexual, falta de memória, foco, e aí ver os exames que podem estar alterados com relação a ferro, ferritina, complexo B, B12, parte hormonal. O paciente está dormindo mal, por si só, isso já deixa ele indisposto, cansado. Às vezes a gente vai estar, simplesmente, vai ver todos os exames normais, vai ver tudo normal e a gente esqueceu de perguntar como é que tá o sono. Ué, só dormir melhor, o paciente se perde lá na internet, demora para dormir, fica ansioso, passando horas e horas, né, não conseguindo dormir ali, vai dormir, vai para a cama meia-noite, consegue pegar no sono 2, 3 da manhã. Por quê? Porque estava lá em audiovisual, tendo estímulo, 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 ficando frustrado com o excesso de, a grama do vizinho é mais verde lá, excesso de frustração à toa, porque é tudo uma mentira, né? Uma galera passando mal, eufórica, ansiosa, porque fica vendo a grama do vizinho, né?
que está exposto na internet e não consegue dormir. Aí tu pergunta, ela tá cansada, indisposto, tô. Aí tu começa a dar testosterona pra pessoa. Sim, lógico, né? Já falei, testosterona até vai adiantar, mas aí qual é a causa do problema? Foi resolvida? Não, sono. Então tem que ser perguntado, feito uma anamnese à altura, para depois a gente começar a distribuir ali o tratamento de acordo com o que o paciente precisa, tá? Às vezes só corrigindo o sono já resolve tudo, não precisa de mais nada. Então, a gente vai ver se os marcadores inflamatórios também estão altos, porque quem dorme mal, quem está acima do peso, quem come, e já está provado em estudo que uma pessoa que dorme mal uma noite na semana ataca mais comida no dia seguinte, 300 calorias, cerca de 300 calorias, porque a gente busca dopamina, sensação de prazer, bem-estar na comida no dia seguinte, às custas de uma noite mal dormida, cafezinho, energético, doce. O nosso cérebro ele quer performar melhor porque ele está cansado, ele está indisposto, tá? E isso, numa um ciclo vicioso a longo prazo, a pessoa vai engordando, tá? E vai ficar com menos autoestima, vai ficando pior, né? Mentalmente, mais ansiosa e tudo vai piorando. Então, assim, marcadores inflamatórios, inclusive. Então, os marcadores inflamatórios já são uma resposta um pouquinho mais longa, mais demorada, depois de um tempo estabelecido essa rotina e hábitos ruins do paciente no corpo inflamado, tá? E isso tudo tem que ser visto, porque muitas vezes a pessoa tá frustrada que ela não consegue perder peso, por quê? Porque ela vai tentar dieta, ela tenta fazer tudo sozinha e não consegue, e vai ter que entrar ativos, medicamentos no soro, para a gente barrar e diminuir esses marcadores inflamatórios, insulina, homocisteína, uma IR, para diminuir essa inflamação, facilitar a perda de gordura, celulite, retenção, e aí sim fazer não só uma melhora da estética, que todos buscam, maioria das vezes por isso, às vezes podem verbalizar ou não verbalizar, mas no fundo querem, e melhora da qualidade de vida, né, sintomas, enfim, disposição, cansaço, tá? As vitaminas que a gente mais utiliza, então, são as vitaminas para esse tipo, né, de proposta de melhora de performance, de foco, rendimento, performance mental, física e sexual, seria, primeiro, complexo B, B12, tá? Que vão atuar na produção de neurotransmissor, como eu falei. A B12, ela não é bem absorvida em bariátricos, então, como o paciente já fala que é vegetariano, bariátrico, já tem que prestar atenção por ter uma síndrome desabsortiva, caracterizar uma falta de absorção à altura pela via gastrointestinal, já tem por si só uma indicação de fazer pela via sistêmica, tá? Sem contar que, lógico, o complexo B atua também na produção da melhora do colágeno, né, da pele, do cabelo, da unha, né, do glow da pele. Então, assim, o paciente também já que tem pele craquelada, tá, envelhecendo, ele vai se beneficiar do complexo B. A vitamina C, ela é um efeito antioxidante, né, potente. Ela promove também, junto com alguns outros ativos síntese de colágeno, faz uma absorção melhor do ferro e melhora a imunidade. E parece estranho eu estar falando por que a vitamina C aqui tem a ver com performance totalmente direto. Se tu melhora a tua imunidade, melhora a tua performance, né, diretamente. Se a gente tem imunidade baixa, a gente tá mais gripado, se a gente está sujeito a infecções, a gente já vai performar menos, tá? A mesma coisa a vitamina D, ela é potente na ação da melhora da imunidade, ação antifadiga e proteção contra câncer. Então, se a gente tá exposto a uma vitamina D baixa, né, abaixo de 20, abaixo de 30, os protocolos guidelines já não querem que a gente deixe abaixo de 30, e idealmente deixe acima de 60, né? Não precisa fazer hiperdose, tem protocolos com hiperdose, não é o caso, entre 60 e 100 ali já é interessante para performance, principalmente, tá? Performance mental, física, pelo efeito antifadiga que causa, tá? Então, também uma ação anti-inflamatória e uma ação antifadiga da vitamina D. Os minerais, o mais utilizado amplamente disparado para melhorar a cognição, foco, memória é o ferro, tá? A gente tem pessoas com perda de memória, a gente tem que entender se é um excesso de distração, um excesso de trabalho, se a pessoa realmente está com baixa hormonal, se ela está com baixa de ferro, porque tudo isso vai fazer parte da sua anamnese, mas prontamente ali a gente entendendo que o exame vai nos trazer um ferro menor para performance precisa o ferro estar acima de 100, idealmente, tá? Ferro e ferritina. Então, no valor de referência do laboratório do exame, vai estar lá. Valor de referência, abaixo de 50 é problema, tá na reserva. Aí tem que repor. Acima disso tá ok. Não tá ok. Para performance e foco, o ideal é estar com ferro, ferritina acima de 100. Tá? Então eu gosto de estar com eles entre 100 e 150, não faço hiperdose para subir mais de muito de 150, 200, não é isso. Então, mas quando o paciente está com uma imunidade baixa, está cansado, indisposto, e o ferro está abaixo de 100, eu já faço reposição sim, tá? E a gente tem
normalmente aí a indicação de fazer o mais como ferro por um, nori por um, né? Ampola endovenosa, ou para aqueles realmente com abaixo da reserva, com uma baixíssima absorção, dificuldade absurda de subir o ferro na corrente sanguínea, já tem um histórico longo, né? Ou é bariátrico, eu gosto até mesmo de passar, às vezes, o ferro inject, tá? Que ele é mais concentrado, uma ampola só, 6 vezes mais concentrada do que o Nori por um, e aí já faz um efeito sistêmico melhor. Às vezes, quando tá abaixo da reserva, a gente tem que repor muito mais, né? Do que uma só ampola, a gente tem que fazer, às vezes, 2 ampolas depois de 15 dias, mais 2 ampolas endovenosas e ir avaliando o ferro do paciente, porque varia, não existe uma regra. Muitas pessoas, colegas médicos, perguntam assim, qual o protocolo que é para ferro? De quanto a quanto, tu bota quanto? Depende muito, né? Em geral, existe uma indicação que acima de 100, para eu manter acima de 100, o paciente está levemente abaixo de 100, 50 e 100, eu já boto uma ampola ou 2 no máximo, tá? E eu verifico que chega até 150, mas os pacientes que estão na reserva abaixo de 50, realmente eu vou ter que repetir 2 ampolas, 15 dias depois repito 2 ampolas. Em geral, chega a 150 fazendo isso, né? E dura um certo tempo, varia muito para cada paciente. Então, bariátrico, paciente mais debilitado crônico, que tem alguma comorbidade, pode ser que dure só uns 3 meses. Paciente rígido chega a durar 6 meses, muitas vezes, tá? A vitamina D e o ferro num nível bom aí na corrente sanguínea, tá? Mas é muito de entender de cada um. Não existe regra. Verificar exames, eventualmente, a cada retorno, a cada 3 meses, para a gente entender como que cada um se comporta. E depois que eu entendi como cada um se comporta aqui dentro do meu consultório, na recorrência, eu não fico toda hora pedindo exames, atuchando ele de vitamina e mineral. Se ele não tá com queixa, eu entendo que ele tem que, para aquele paciente, repor a cada 6 meses, eu não vou enfiar a cada 2, 3 meses algo mais super indicação. Não é isso. Eu vou dizer que ele precisa quando ele realmente precisa, tá? Porque, eventualmente, em outras consultas, ele vai precisar de outros ativos para outras finalidades, para uma ansiedade, para o intestino, para uma pele, para uma imunidade, e a gente vai ter sempre o que dá, tá? Os ativos antioxidantes também são importantes para a melhora da performance, rendimento físico, sexual, mental. Temos todos esses, eu vou falar principalmente aqui do NADH, tá? Não vou me ater a vários, todos eles uma função antioxidante semelhante, tá? Que auxilia na redução do perfil lipídico, principalmente do LDL, no aumento do HDL, proteção cardiovascular, melhora endotelial, melhora dos vasos, tá? Só que o NADH, ele especificamente, além de ser um antioxidante, ele também auxilia na produção de neurotransmissores, né? Neurotransmissores quais? Serotonina, que auxilia no sono, na diminuição de ansiedade, dopamina, que melhora a sensação de prazer e bem-estar, e noradrenalina, que auxilia no gasto energético, no rendimento do treino, na performance no trabalho, tá? Então, ele ativa a mitocôndria da célula a produzir mais ATP, né? E energia, nada mais do que energia para nossa célula, tá? Então, no mundo hoje, que tá todo mundo ansioso, zero dopaminado, a gente busca dopamina a todo custo pela internet, olhando vídeos sem fim, comendo doce, extremamente a ansiedade leva a busca de dopamina a qualquer custo. Pois é, o NADH ele já te dá essa sensação de dopamina, dopaminado, né? Porque ele vai atuar nessa produção de neurotransmissor, um deles é a dopamina, então tu ameniza a sua ansiedade e ameniza, portanto, até a compulsão, o ataque à comida, a doces, a busca por vícios, né? Que é essa busca incessante aí por dopamina que a gente tem por N motivos, tá? Também o NADH está indicado aí para envelhecimento, aterosclerose, Parkinson, Alzheimer. O NADH com o estradiol tem diversos estudos mostrando a performance dele cerebral, né? Proteção de demência senil, prevenção de Alzheimer, tá? Então, tem diversos estudos, eu deixei vários aqui embaixo para vocês como bibliografia, mas se quiserem depois me mandar por direct ou me acionar, a gente tem ainda outros, mas tem muitos, eu passei alguns para vocês, só para vocês terem noção de que existe tudo isso respaldado, a ciência está respaldando o uso, né? E o NADH, ele existe na forma injetável intramuscular, endovenosa, né? Quer dizer, na ampolinha ali que a gente, é um pozinho que a gente dilui, né? Pode ser endovenoso ou intramuscular. Tem que cuidar nessa utilização, porque pode dar enjoo, sim, alguns colaterais, assim como qualquer fármaco. O ferro também tem que correr em modo bem devagar para não dar enjoo, mas o efeito dele é ótimo, né? O paciente ele performa melhor, pacientes até que buscam para maratona, triatlon, performance no treino, estão treinando todo dia, estão correndo nos outros, estão jogando tênis, começa a ficar com fadiga muscular, o NADH, com outros recuperadores que eu já vou falar logo, eles são extremamente interessantes, tá? Para dar energia e para recuperar músculo.
Ativos com efeito nootrópico, também muito utilizados. Nootropismo significa produzir, ativar mais a nossa função cerebral, principalmente, né? Função celular para produção de energia, tá? E quem vai nos dar esse efeito termogênico aí? Cafeína, que existe através de injetável, teacrina, L-teanina, o piracetam, taurina inositol, carnitina derribose, cada um de modo diferente, tá? Só que semelhantemente a cafeína com teacrina, L-teanina, piracetam e taurina inositol, eles agem semelhante na produção, eles atuam no sistema GABA, melhorando nossa cognição, nosso foco, nosso humor. Só que a cafeína, ela pode trazer alguns colaterais, então tem que tomar um cuidado. Quem é hipertenso ou quem já é um pouco ansioso e irritado, porque a cafeína, ela pode ativar ali, como a gente sabe, né, tomando cafezinho, muitos cafezinhos no dia, ela vai nos deixar alerta, tirar nosso sono, começar a deixar a gente irritado com aumento de pressão arterial, diferente dos outros. Então, quem já tem uma predisposição ou quem já usa muito café durante o dia, eu sugiro evitar a cafeína. Ou então, se o paciente vem no meu consultório após as 4 da tarde, né? Geralmente eu atendo aqui no meu consultório 3 vezes na semana apenas, das 2 às 7, das 2 às 8, que seja. Tem pacientes que vão ser atendidos por mim 4, 5, 6, 7 da tarde. E aí eu evito, se eu vou passar no soroterapia, algo de nootrópico para ele, um efeito, a cafeína junto, porque pode incomodar no sono naquele dia, né? Ele pode não dormir, porque uma dose de mínima na via endovenosa é muito maior do que um cafezinho, né? Se a gente tem cerca de 100 miligramas de cafeína num cafezinho expresso, na verdade, 10 miligramas de cafeína na veia já faz a gente ter um efeito nootrópico absurdo. A dose da ampola é muito menor, porém, sistemicamente já agindo, né, imediatamente, o efeito é absurdo. Então, o paciente, ele vai reclamar, muitas vezes, que ele não dormiu aquela noite. Tu deu um soro para melhorar a ansiedade, o humor, vários ativos juntos, tem que cuidar a quantidade de ativos que a gente dá no mesmo soro, para quais finalidades, e pensar, inclusive, sobre isso. Então, não é que eu nunca dou cafeína, mas para alguns pacientes não é interessante após as 4 da tarde, ou aqueles que já estão mais acelerados e irritados, tá? Que pode piorar. Então, todos eles auxiliam na produção de ATP, TMNADH, que é um cofator que produz, como eu expliquei para vocês, também energia, serotonina, dopamina, melhoram o foco, a concentração, disposição, tem um efeito termogênico mínimo, tá? Assim, não passa de 100 calorias por dia de um efeito termogênico, um gasto energético no repouso, então é irrisório, não é isso que vai fazer o paciente emagrecer, mas nos pacientes que já estão performando na dieta, no treino, então em déficit calórico, pode auxiliar, né? Então, pode falar, sim, que tem um efeito termogênico, só não alimentar uma expectativa fora da realidade, tá? Então, eles aumentam essa performance, essa concentração, essa memória que muitos buscam no nosso consultório, especialmente empresários, pessoas aí que, como eu falei, entendem que vão viver até os 100 anos e eles estão trabalhando, pessoas ativas mentalmente, com 40, 50, 60 anos, e elas estão cada vez mais cansadas. Só dar testosterona, às vezes, não resolve a performance mental delas. Ativos nootrópicos a cada 15 dias, no soroterapia ou no intramuscular, ajuda muito, tá? A taurina e inositol, como eu citei ali também, eles melhoram o sono, melhoram a função endotelial, intestinal, ação vasodilatadora e melhoram a sensibilidade à insulina, tá? Então, para alguns que estão acima do peso, que estão com sobrepeso e até a SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, ela faz parte da doença, né, tá com resistência à insulina, é um ativo interessante aí para a gente deixar como injetável. Os outros demais eu falei qual que é a minha preferência, né, cafeína versus teacrina, piracetam, L-teanina. Maioria das vezes, para não errar, a gente pode usar os que não afetam ali o sistema nervoso central, ou seja, todos menos a cafeína, tá? E, por fim, os ativos que a gente utiliza também para performance, aí sim, mais de modo mais intenso, assim, que a gente vai ter um resultado bem maior, superior aos demais, tá? E que daí não tem como não ser, né? Não dá para brigar com o hormônio, e sim a gente dá quando precisa, precisa fazer uma reposição. Testosterona, tá? Só que a testosterona, através do injetável, ela é complicada pelo seguinte: para a mulher não existe dose, né? A testosterona até existe como as farmácias do injetável fazer uma dose menor, mas não dá para fazer muito menor do que 100 miligramas por ml ou 50 miligramas por ml, porque é oleoso e a concentração mínima vai dar em torno disso. A mesma coisa na androlona. Na androlona a gente consegue fazer uma fabricação de 25 miligramas, né, por ml. Antigamente tinha nas farmácias, tinha a androlona de 50 e a de 25. Atualmente só está tendo a de 50. Na farmácia regular a gente consegue manipular, muitas vezes a de 25 miligramas para mulher
pode ser feita, mais espaçado, né? Tem um respaldo científico da nandrolona para mulher e homem para melhor tratamento de sarcopenia e osteopenia, tá? Então, é sim respaldado em estudo o uso da nandrolona da Deca, Durabolin, tá? Em mulheres e homens, porém nas mulheres com dose menor do que existe no mercado. Algumas farmacêuticas a gente consegue manipular a dose de 25, então essa dose que eu sugiro para quem for fazer o uso para essa finalidade. E também para recuperação de músculo, lógico, para uma performance atlética, ajuda. Só que na mulher tem que cuidar que o injetável ele vai trazer mais colaterais, porque a dose ela é muito alta. Então, especialmente a testosterona. Mulher produz 1 mg dia de testosterona. Então, qualquer dose que a gente for aplicar na mulher de testosterona injetável, ela vai ser muito, muito suprafisiológica. Então, é um recurso para uma eventualidade por um período curto para alguns tipos de mulheres. Eu prefiro a nandrolona, que tem efeito anabólico, semelhante a uma testo, com menos colaterais do que a testo, porque qual é a mais anabólica e androgênica? A testosterona. De todos os hormônios, a testosterona ela é a mais anabólica, que é a mais ajuda na performance mental, física e sexual, e é a que mais contribui para o ganho de massa, porém ela é a mais androgênica, que traz mais colaterais. Então, na tentativa de se fazer algo tão anabólico quanto a testosterona, com menos androgenicidade, se formularam diversos ativos, um deles a nandrolona, né, os esteroides anabólicos androgênicos, são vários, existem vários, com diferentes graduações de anabolismo e androgenicidade, e a nandrolona tem alto anabolismo, alta performance semelhante a uma testosterona, mas com menos androgenicidade. Porém, ainda é alta para uma mulher. A que menos tem, uma proporção 10:1, seria uma oxandrolona, né? Por isso que a gente amplamente usa ela mais. Nandrolona e oxandrolona foram criadas justamente para recuperar queimados, porque produz colágeno, né? Melhora a condição da pele, melhora a flacidez e auxilia no ganho de massa, na síntese proteica muscular, não só da pele, né, do colágeno, mas da músculo também, e auxilia na redução de gordura quando, lógico, treino, dieta é feito, um déficit calórico junto, tá? A testosterona a gente utiliza para nível de reposição na mulher, e eu prefiro, então, por este motivo, como eu expliquei, fazer através dos pellets, que são os implantes absorvíveis, né? Porque ali a gente consegue entregar até 1 mg dia, individualmente, a dose que aquela mulher precisa, porque é nível de reposição que a gente dá testosterona para a mulher. Não se dá suprafisiológico, porque obviamente vai ir para o homem, idealmente não também, tá? É óbvio que a gente não vai aqui ser hipócrita, muitos utilizam suprafisiológico para performance. Porém, a gente tem que lembrar o paciente de que suprafisiológico, ele agride o sistema cardiovascular, ele vai aumentar a chance de infarto, AVC, morte, aumentar a chance do sangue ficar mais viscoso pelo aumento do hematócrito, aumento de células vermelhas, aumenta também a piora do colesterol, né, o do LDL e a da resistência à insulina. Então, assim, tem diversos marcadores inflamatórios, então tem diversos motivos para a gente não passar o suprafisiológico para o nosso paciente, e se for passar algo para performance, eu gosto de passar a testosterona para homem e para mulher a nível de reposição, tá? Que daí não agride o sistema cardiovascular, bem pelo contrário, faz uma proteção cardiovascular, mantém o nível testosteradiol proporcional, e isso gera uma proteção cardiovascular, além de melhora cognitiva, mental, física, sexual. E aí a gente incrementa algo para estética com outros hormônios que são, como eu expliquei, tão anabólicos ou quase tão anabólicos quanto uma testosterona, só que menos androgênicos. Quais seriam os principais que eu utilizo? Oxandrolona e nandrolona, tá? A nandrolona é possível fazer no injetável, assim como a testo para homens, e a testo para homens teria que ser até 100 mg, né? Por semana, 7, 10 dias, meia-vida da droga ali, ou então uma nebido, né, um deconato de testosterona, uma testosterona com essa de forma longa, porque a gente vai ter um nível de 600, 700, 800 sendo atingido na testosterona do homem, não passando disso, né, com esses dois perfis aí de dose, tá, 100 mg a cada 7 dias, ou 100 mg por ml, né, porque a Deposteron, a clássica ou a dura, Durateston, elas vêm com 200, 250 mg. Isso já é suprafisiológico. Vai jogar a testosterona do homem para 1.500, 2.000, eventualmente 2.000 e pouco, tá? E isso é perigoso. Então, a gente tem que deixar no máximo uma testosterona injetável a cada 7, 10 dias de 100 mg para nível de reposição. Ou optar pela forma longa, que vai durar cerca de 2, no máximo 3 meses, mas não chega a durar 3 meses, tá? Tem de forma injetável também os manipulados. Para o paciente, especialmente, eu gosto o paciente que já está um pouquinho acima de 60 anos, tá? Porque ele já está com uma testo ainda mais baixa, ele está sentindo mais, e aí isso já chegar uns 600, 700 para um homem mais de idade avançada, acima de 60, 70, é mais interessante fazer de forma longa. Para o homem mais jovem, prefiro fazer testosterona de 100 mg, tá? Para atingir de fato ali uns 800, 900, só que vai
vai fazer um altos e baixos, né? Tem que explicar para o paciente que ele vai oscilar, não fica liberando e atingindo a corrente sanguínea 100% dos dias a mesma coisa. 2, 3 dias demora para subir, faz um pico de dois dias, depois demora para descer mais 2, 3 dias, caiu a meia-vida da droga em cerca de 7 a 10 dias. Então, testo para homem é possível através do injetável, testo para mulher através do injetável não é possível, tá? Tem que cuidar muito com isso. Então, se for fazer, prefira a nandrolona para mulher, tá? Lembrando que, diferente de, assim, todos os hormônios anabólicos androgênicos, eles vão performar melhor na parte sexual e física, contribuir bastante na parte sexual e física, só que nada supera a testosterona na parte mental, tá? No psicológico, porque a testosterona tem um efeito antidepressivo, diminui sintomas depressivos, tá? Então, performance não só aumenta, como pacientes que têm sintomas depressivos estão sendo tratados, inclusive, com modulador de humor, muitas vezes eles poderiam ou deveriam ter feito um diagnóstico de necessidade de reposição hormonal por alguns médicos, que só de fazer reposição de vitaminas e minerais e hormônio já faria a pessoa melhorar a qualidade de vida dela, sem piorar, inclusive com modulador de humor, tá? Pessoas, médicos têm facilidade por prescrever modulador de humor, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para sobreviver, só que não quer passar hormônio, não sabe passar ativos que pode melhorar a performance, ou por falta de entendimento, ou por julgamento, né? Por preconceito, que a gente sabe que tem muito, infelizmente. Então, assim, eu, na minha área, né, e nós, colegas médicos, que estamos nessa área, trabalhando muito com hormônio, a gente, não é que a gente é mais destemido, a gente é mais esclarecido. Os artigos que tem na internet para a gente ler são os mesmos que eu leio e vocês podem ler também. Quem não é da minha área ou quem está entrando. A diferença é que as pessoas querem muitos atalhos, querem tudo mastigadinho, ouvem tudo de orelhada. Então, se alguém falou mal, se alguém falou que testo dá câncer de próstata, se alguém falou que estradiol dá câncer de mama, todas as pessoas acreditam. Isso é um absurdo, entendeu? Então, assim, é óbvio que não dá, tem estudos respaldando justamente o contrário, só que as pessoas negam estudar. Elas gostam de contar mentira, elas gostam de falar um palavreado que fica bonito na frente do paciente. Só que isso não é tratar o paciente, isso é destratar. Então, para finalizar a aula, realmente, assim, eu sugiro que a gente leia, estude mais, e tenha mais noção do que vai falar e tratar o paciente, porque a gente não está só não tratando, a gente não está a gente não tá deixando de tratar, a gente está destratando o paciente, passando coisas que ele não vai utilizar, que não vai ter eficácia, que ele não vai fazer ele emagrecer, não vai melhorar a performance, não vai fazer uma reposição de maneira adequada, vai agredir ele, só que por falta de estudo a gente está escolhendo as vias erradas, os ativos errados, né? E a gente tem o poder de decisão sobre o paciente. Isso é muito complicado para o médico que não explica, não estuda, porque de fato não está performando a medicina de maneira correta, da altura que deveria, por falta de conhecimento, né? Porque tá ouvindo muito coleguinha que tá julgando, que tá fazendo coisa de orelhada, e justamente poder estar dentro da área muito visada, procurada pelos colegas, pelos pacientes, né? Entendendo mais e dentro do seu consultório. Não precisa ficar falando para todo mundo se não quer, se tem medo, não precisa ficar expondo na internet. Agora, atue dentro do seu consultório, os melhores protocolos para os seus pacientes, tá? Para passar, pega a segurança primeiro, passa, vê que está dando resultado, e depois sim, se quiser fazer uma propaganda aí para os demais pacientes virem, porque está trazendo resultado, já está mais seguro de si e com menos medo do julgamento dos colegas alheios, tá? E os protocolos, então, como eu falei para o digitável, que eu mais gosto, assim, de fazer protocolo. Eu não gosto de protocolo porque eu e a Marisângela acabamos de falar, não existe protocolo, tá? Eu não tenho nunca, a minha gaveta ali tô aqui no meu consultório, minha gaveta de injetáveis, a sala de injetáveis, ela simplesmente tem todos os injetáveis separadinho, eu não tenho nenhum protocolo, eu não compro protocolo. Eu compro tudo separado, porque quem faz os protocolos individualizados sou eu, mediante cada necessidade de paciente, tá? Tem médicos que, para começar, gostam de protocolos, porque se sentem mais seguros e graças a Deus, realmente, a Central, como vários outros, tem protocolos já feitos, não é à toa, não é para ser igual para todo mundo, mas é para facilitar a vida do médico que está começando, principalmente, tá? Que está ainda um pouco inseguro. E aí tem, para facilidade de uso, algumas ampolas já corroborando aí com uma mistura de carnitina, derribose e um HMB. Ótimo, funciona. Mas muitas vezes eu não quero dar uma carnitina e derribose para um, eu só quero dar um HMB com uma inositol. Putz, daí eu não consigo separar a ampola, entende? Então, quanto mais vocês performarem dentro do seu consultório, mais vocês vão ver que o que eu tô falando faz sentido. Vocês vão ter todas as ampolas separadas e vocês vão pegando e colocando soro de acordo com a necessidade de cada paciente,
tá? Então, protocolos não existe, mas, de maneira geral, é indicações. Quais ativos mais indicados para a melhora da performance, né? Fazendo um resumão aí do que a gente trouxe aqui na aula. Existe HMB, existe a betalanina também no injetável. Para performance realmente física ajuda bastante. O HMB, a hidroximetilbutirato, é um recuperador muscular potente, tá? Eu gosto muito dele, principalmente para as pessoas que estão fazendo corrida, mesclando com musculação e tênis, e fazem muitas coisas e trabalham com todas as fibras, tipo 1 e 2 muscular, então estão sempre fadigados e cansados, tá? Chega a um nível de quase que a pessoa ela começa no nível de overtraining, ela tá sempre cansando o músculo, não tá recuperando a altura e às vezes não tá dormindo direito. E o sono é o maior recuperador muscular que existe, mental também, tá? Imunidade também. Então, o sono é primordial. Não adianta nada a gente saber de tudo isso daqui se o paciente não dormir. O sono é a parte do custo zero do negócio que depende do paciente e que é o que mais traz performance, o sono. Negociável. Aí depois disso, a gente tem ativos que pode melhorar também a performance dele mental, física e sexual, e alguns deles são esses que eu tô trazendo para vocês. Carnitina da ribose, como eu já passei, traz ATP diretamente para a célula, né? L-arginina vasodilatadora, assim como o tadalafil, ele aporta, faz aporte maior de sangue para os vasos, os músculos, o cérebro, tá? Então ele melhora a performance. Pool de aminoácidos, pool de vitaminas, pool de minerais, o NADH produzindo neurotransmissora, cafeína e os demais nootrópicos, tá? São opções de terapêutica para os nossos pacientes, né? Para cognição e memória também, esses aí que eu já falei para vocês, todos nootrópicos, inclusive lembrando do complexo BB12 e a Noriporum, que também traz uma melhora de foco e rendimento. E finalizando assim, eu deixei não levem a mal, eu deixei aqueles hormonais ali, só falei sobre, podemos discorrer melhor aqui no chat, tá, pessoal? Quem tiver perguntas agora sobre a parte hormonal ou a parte do mais outros ativos também. Por quê? Porque estamos aqui falando para médicos, só que talvez alguns aqui não estejam preparados mentalmente para receber algumas informações, então eu não gosto de deixar doses explícitas aqui para vocês, porque, de novo, como eu e a Marisângela a gente falou, doses não são iguais para todo mundo. Se eu chegar e colocar aqui alguma dose, especialmente de hormônio, né? Alguns vão julgar, alguns não vão entender. Então eu prefiro ficar trocando ideia com vocês e falando, né, do que deixar algo escrito que vai parecer que eu estou dizendo que tem que ser essa dose. E não, não é isso. É até a dose que eu expliquei para vocês. É nível de reposição e existem N protocolos aí para estética, para performance, para definição, para melhora de performance realmente física, não às vezes necessariamente visando estética para que um maratonista ou um triatlon ou uma pessoa que está na musculação e que com certeza vai contribuir secundariamente para uma estética, mas aí fica complicado eu deixar aberto aqui para vocês para deixar escrito registrado, tá? Mas fiquem à vontade de me perguntar. Que aula, né, Marisângela, pessoal? Ei, gente, que aula maravilhosa! Foi assim, perfeito. Está tendo vários elogios aqui. Eu vi obrigado, vários Marisângela. profissionais com caneta e papel na mão e anotando tudo. Ai, Isso é que sinal que legal. realmente, né, o pessoal tá empenhado mesmo em aprender. Show. Teve algumas perguntas, doutora Jordana, inclusive a doutora Camila, ela perguntou assim, ó, em média, quantas vezes de NADH e quantas vezes por semana? Quantas doses e quantas vezes por semana você usa o NADH? Para o paciente que está, o NADH ele tem um efeito tanto antioxidante, né? O paciente está inflamado, quanto também pensando numa melhora de uma performance, recuperação muscular, efeito antifadiga. Eu gosto de deixar no máximo a cada 15 dias, tá? O paciente está sempre muito fadigado, muito cansado, o que demanda muito. Por exemplo, tenho pacientes meus, eu não trato atleta, tá, pessoal? Eu trato pessoas não atletas, pessoas comuns. Mas eventualmente tenho sim um outro, não é atleta oficial, mas assim. Pessoas que nadam, fazem triatlon, que fazem maratona também, já fizeram maratona 14, 10, 20 vezes, assim, as maratonas top do mundo, tá? Então, estão aqui comigo. Então, assim, esses são, digamos, atletas, tá? Pessoas que estão performando mais no treino, além da média, realmente, uma vez por semana seria o ideal, porque é realmente um cansaço muscular e uma necessidade de recuperação, além de hormônio, além dos ativos que eles já tomam em cápsulas, suplementações, betalanina, nitrato, que já todas essas pessoas já tomam tudo isso, né? Os suplementos, a parte da nutrição que eles já seguem faz parte da planilha de treino deles, aí eu sugiro para quem tem algo mais intenso envolvido, uma vez na semana. Para os demais, 15 em 15 dias. É interessante fazer a aplicação. E teve uma até que ela perguntou que agora, de 15 em 15 dias, por quanto tempo? Aí vai depender da necessidade do teu paciente. Por exemplo, assim, ó,
os, vamos pegar um exemplo, o meu paciente que vai fazer uma maratona de Berlim em setembro. Aí eu já sei que até lá a gente faz quase que um protocolo, né? Uma terapêutica Assim. para ele fazer até de acordo ali com o treinamento dele, que vai ficando cada vez mais puxado. Pode ser que agora ele faça de 15 em 15 e depois se aproxime e ele faça de uma em uma semana. Para outras pessoas que visam uma performance atlética permanente, para sempre, tá? Então, eu sugiro fazer de acordo com a necessidade do paciente. Então, a gente não precisa, por exemplo, o paciente está na academia, aleatório, assim, é um paciente comum, não tem um treinamento absurdo, e aí eu sugiro, eu deixo em aberto, olha, toda vez que se sentir mais cansada, ou cansado, ou cansada, venha aqui no meu consultório e aplique. Isso geralmente dá uma vez por mês. Eu sugiro fazer uma vez no mês, ó. Uma vez no mês, pelo menos, vem e aplica, porque isso vai melhorar teu rendimento. Às vezes a pessoa tá tão cansada e fadigada, ela começa a performar mal no treino, e ela não entende, às vezes esquece, ela tá achando que é alguma coisa adicional. Não, ela só faz um soro, um HMB, uma coenzima Q10, um NADH, faz um soro com ativos, carnitina, derribose, pool de aminoácidos, pool de vitaminas, porque começa que a gente, às vezes, não faz uma absorção completa pelos nutrientes das vitaminas, minerais e dieta comum que a gente, né, traz no dia a dia. Então, alguns ativos vão ficar em deficiência e não vai aparecer isso, assim, déficit de minerais, déficit de vitaminas, às vezes, claramente, no teu exame. Só que ao repor, tu já traz uma capacidade de recuperação e uma capacidade nootrópica absurda, né, do paciente. Então, ele percebe essa melhora, tá? E outra, falando nisso, façam em vocês todos os ativos que vocês têm dentro do seu consultório. Porque vocês têm que sentir o efeito de cada um. Ou às vezes não vai sentir. Por exemplo, eu faço os antioxidantes em mim, PQQ, glutationa, ácido alfa-lipoico, eu não sinto nada. Porque quanto mais a pessoa está inflamada, acima do peso, com marcadores inflamatórios altos, mais ela fica no 2 dias depois depletada, fadigada e depois ela performa melhor, tá? Isso que o antioxidante faz no paciente muito inflamado. Ele já causa muito enjoo, mal-estar, eventualmente, na aplicação, depleta ele 2 dias e depois ele faz performar ele melhor. Só que a pessoa que tá super bem, não tá inflamada, não tá com uma depressão, alguma deficiência, não vai sentir nada quando a gente aplica nem colateral e às vezes não vai nem melhorar muito a performance, tá? Então não é palpável alguns ativos, mas é interessante que vocês saibam. É interessante porque, inclusive, tu consegue debater com colegas médicos que têm a capacidade de falar umas merda de vez em quando, né? Chegou ao ponto de algum colega médico que quis debater comigo a sintomatologia pós-glutationa. Eu falei, gente. Não tem como mensurar. É Então, subjetivo. A aham, glutationa é um cada antioxidante paciente é um. potente para a melhora, tu vai verificar isso nos marcadores inflamatórios depois de uma sequência sendo feita, né, no paciente inflamado, obeso. Mas o paciente, o que que ele vai sentir a longo prazo? Não é que a glutationa vai deixar ele melhor, mais disposto. São um conjunto de itens que a glutationa, assim como carnitina, derribose, tá, vai na performance, na redução de peso, na desinflamação, vai deixar o paciente melhor. Agora, não tem como discutir se a glutationa está fazendo efeito ou não isoladamente. Não tem como, não é palpável, não é. Entende? Não é que nem assim, tu aplica uma testosterona, tu sente o efeito. É diferente. Entende? Tu não sente, é um efeito diluído. Ainda mais se tu bota vários ativos, tá? Só que é interessante tu sentir o efeito do PQQ na injeção ou no sorinho. O colateral que causa. Dói, Uhum. não dói? O pH mais ácido, o pH mais básico. Entendam o que o paciente você está falando. Sintam esse enjoo, sintam essa náusea. Façam um ferro em vocês, para vocês entenderem. Porque senão a gente acha que o paciente está passando mal à toa. Ah, não, ele está de bobeira. Ah, não sei o quê. A gente sempre julga. E pode acontecer, tá? Então tem que fazer mesmo. Verdade, é aquilo que a gente sempre fala, o indivíduo ele é único e não tem como a gente falar que todas as pessoas vão sentir o mesmo efeito, né? Partindo para uma outra pergunta, a doutora Carolina Araújo, ela perguntou, qual a dose sérica você deixa de testosterona e estradiol em mulheres, entre 50 e 100 de ambos? A gente tenta, valor de laboratório, vai estar lá valor de referência até menos que isso, muitas vezes, tá? Então as pessoas se assustam quando bate 100, 200, 300 de testosterona numa mulher, até mesmo nos pellets que eu prefiro usar, né, nas mulheres, como eu expliquei, já está bem provado por duas mulheres que estudam bastante testosterona nos pellets, nos implantes, né, duas americanas, uma australiana também, uma canadense, desculpa, que elas estudam bastante a performance, a resultado, compara o nível de testosterona da mulher versus colaterais, tá? Então, não é comparável, não é condizente, muitas vezes a mulher pode estar com 300 de testosterona na corrente sanguínea e não está com nenhum colateral.
ela está com disposição, está com rendimento, não está com nenhum colateral. Outras mulheres estão com 100 na corrente sanguínea no exame e elas estão com colateral. Por quê? Porque depende de dose, do tempo de uso e da resposta genética de cada um. Então, se eu e tu usarmos 0,2 miligramas de reposição de testosterona, a minha pode chegar a 90, a tua pode chegar a 110, 150, não quer dizer nada de diferença, nem sintomática e nem de colaterais. É só um número na corrente sanguínea. O que temos de estudo mostrando é que até cerca de 300 na mulher, a gente percebe que há uma coerência, tá? Porque às vezes tu vai botar 1 miligrama por dia na mulher e esse 1 miligrama vai bater no exame coisa de 300. Depende a via de administração que tu coloca, depende do clínico, de quanto tempo, depende do dia que tu mensurou isso, tá? Mas esse 300, tu entende que não tem uma correlação assim, ó, se eu botar 0,2 de miligramas numa mulher, vai bater 90 em todas? Não, não vai. Não vai, tá? Vai depender muito da resposta genética e de que momento que tu tá marcando isso no exame, tá? Quanto tempo demorou para subir, quanto tempo tá demorando para descer, qual é a via sistêmica que tu tá utilizando, é implante, é injetável, é um gel? A performance do gel e via oral é diária, faz pico e vale, pico e vale. Faz um pequeno curto espaço de tempo de um pico que tu nem tá coletou naquele espaço, muitas vezes, então tu não sabe quando é realmente o pico. O injetável tem uma meia-vida diferente do implante, então varia demais, tá? Agora, o que importa é que olhar o exame para parte hormonal para mulher, principalmente, para homem também, mas para mulher principalmente, não é compatível com a sintomatologia. A gente tem que avaliar só sintomas e queixas. Se a mulher diz para ti que os sintomas, ela tá melhor em termos de sintomas, pessoal, estão me ouvindo ainda? Sim, sim. Tá. Se a mulher, é que mudou minha tela aqui. Se a mulher está dizendo para vocês que está melhor em termos de sintomas, é isso que vale de ser avaliado, tá? Então, guidelines mundiais já mostram que a gente tem que entender e indicar testosterona de reposição para a mulher, baseado nos sintomas, nas queixas, e não no nível do exame. E aí, Uhum. o exame, o quanto vai bater isso na corrente sanguínea depois, não é necessariamente condizente se ela tá melhor ou não. Porque a mulher, ela pode dizer que ela tá muito bem com 30 de testosterona. A outra pode dizer que ela não tá nada bem com 200 de testosterona. Por quê? Porque o estar bem, estar disposta é multifatorial. Ela tá dormindo, ela tá fazendo sexo, ela tá com autoestima boa, ela tá tendo um relacionamento bom, o marido dela, ela tá ansiosa, ela tá depressiva. Tudo isso vai depender se ela vai estar dizendo que ela está bem ou não, entende? Então, uma mulher que está com 200, 300 de testo pode não estar bem de libido, pode não estar bem de disposição. E o contrário, uma que está com 30, 40, 50, tá? Eu não gosto de ficar pedindo exames para fazer uma avaliação posterior da parte hormonal, porque a mulher, ela julga, a mulher e o homem, eles julgam, eles estão muitas vezes, eles estão muito bem, porque sintomaticamente a gente sabe o quanto que a testosterona vai performar na mulher e no homem, muito bem, de maneira geral, vai melhorar os sintomas Sim. causados por déficit hormonal, porque tem que alinhar Uhum. expectativas. A performance Uhum. mental, física e sexual não depende só de hormônio, tá? Uhum. Então, no que for tangente à correção hormonal, a testo, ela bate a expectativa, ela melhora. Só que se a mulher está dizendo que ela não está tão bem, tu tem que avaliar outras queixas, outras comorbidades, a ansiedade, tá fazendo terapia, como tá o relacionamento, como tá teu sono, teus boletos, tá ansiosa? Papagaio, periquito, passarinho, filhos, tem N coisas envolvidas que a gente tem que sondar, e daí, senão, erroneamente, tu vai botar testo na mulher. Tu vai falar, não, botei 0,2, mas eu não tô bem. Aí tu vai falar, então vamos reajustar. Às vezes não vai ser necessário, não seria necessário reajuste de testo hormonal. Às vezes seria necessário correção de outros fatores que tu não investigou, tá? Então, É. não, nem tudo é hormônio, tá? E não é para ficar olhando os exames, eu não peço exames para fazer essa avaliação posterior, eu vou no gogó, as queixas, sintomas em consulta médica. Isso não é só eu que estou falando, tá? Isso está nos guidelines mundiais. Queixas e sintomas determinam indicação de reposição. E queixas e sintomas determinam a reavaliação do paciente. Se vai fazer retomada, aumento de dose, se vai fazer reajuste, se precisa, é através da parte clínica e não por exame.
Verdade, é isso mesmo. Doutora Jordana, a gente já está acabando, né? Está quase acabando o nosso horário aqui. Foi muito bom. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação conosco. Que aula, só elogios aqui que o pessoal está falando sobre você. Excelente aula, todo mundo parabenizando. Deixa reforçado aqui, né, mais uma vez, sobre a nossa consultoria farmacêutica que nós temos no Central Injetáveis. É totalmente gratuita. Eu deixei o telefone, né, fixado aqui no chat. Então, todos vocês podem estar nos chamando lá amanhã, que a gente está à disposição para estar ajudando vocês, ajudando aí, né, em qualquer dúvida que vocês estiverem. E também, né, só um spoilerzinho aqui do nosso congresso, eu falei no início, mas só deixar aqui um spoilerzinho do nosso congresso que vai acontecer nos dias 20 e 21 de julho. Você que ainda não fez a sua inscrição, aponte aí a sua câmera, faça a sua inscrição aí através do QR Code, ou então chame a sua consultora amanhã pela manhã, porque as vagas já estão se esgotando. Então, não deixe de fazer a sua inscrição, vai ser assim, excelente mesmo, onde nós temos mais de 20 profissionais renomados que estarão lá conosco em julho no Frei Caneca. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, doutora Jordana. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite e até a próxima mentoria. Um abraço. Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau.